Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da reabilitação e a doença de Parkinson. E muitas pessoas acreditam que o Parkinson se resume a um tremor, né? Muito pelo contrário, é uma doença do movimento. Então existem inúmeros fatores, inúmeras condições, fases, né? Como o paciente ele é inserido num tratamento reabilitacional e quais as nossas vantagens, os nossos diferenciais, isso é muito importante. Então, eu começo dizendo que a doença de Parkinson, ela precisa ter uma atenção multifatorial, ou seja, nós precisamos estar conectados com os pacientes e familiares, com o médico especialista em distúrbios do movimento, geralmente neurologista, ele que vai fazer o manejo medicamentoso e vai fazer com que o paciente tenha uma segurança no que se refere às equipes de reabilitação. Por que eu falo isso? Não adianta o paciente simplesmente tomar a medicação e ficar na imobilidade dentro de casa. E isso acontece muito. Também não adianta o paciente não ter informação assertiva do que é um tratamento em reabilitação. Quais as tecnologias que a gente tem? O que a gente faz? Então, o primeiro passo aqui, eu faço uma avaliação minuciosa com o paciente, onde eu investigo a história desse paciente, qual é o impacto do diagnóstico desse paciente, como os familiares reagiram a todo esse aspecto das transições motoras e, sobretudo, também as questões não motoras, que por muitas vezes atrapalham muito o paciente. E a gente monta um protocolo, né, que faz parte da individualização de cada um. Por que eu falo isso? O paciente pode ter a doença, mas a doença ela se manifesta diferentemente em cada um. Então, essa abordagem individual, ela é de suma importância. E também conhecer o paciente, porque às vezes o paciente ele tem uma visão que ele não tem mais o que fazer, ou às vezes ele leu, ouviu um amigo que foi para uma cadeira de roda, enfim, existem muitas desinformações e a nossa responsabilidade aqui é explicar as etapas do tratamento, como ele deve proceder nas atividades de vida diária, nas atividades físicas, o que ele deve fazer em casa, como ele deve andar, se ele deve usar um chinelo de dedo, um tênis, uma meia de pilates, descalço, como ele deve agir, por exemplo, num ciclo off da doença. Então, essa individualização, esse apoio, essa inclusão do paciente que traz resultados. E nos nossos programas a gente tem recursos e tecnologias que fazem diferença, como, por exemplo, a neuromodulação, que é um ótimo aliado. A gente tem a reabilitação virtual, que ajuda na coordenação, na velocidade, na força, no engajamento. Eu sempre falo de engajamento. Não adianta o paciente falar assim, estou fazendo atividade física, mas como, por quê, quantos minutos, isso faz toda a diferença. Então, a doença de Parkinson engloba inúmeros fatores, entre eles dores crônicas, atividades fora da clínica, eles envolvem também a questão do sono REM do paciente, envolve a questão também do paciente ir para um grau de ansiedade muito elevado, ou hipoapatia, melancolia, fora as questões motores, que é a instabilidade postural, o freezing, o tremor, a rigidez, enfim, é uma gama de elementos que a gente deve cuidar passo a passo e trazer esse paciente para uma nova realidade. É assim que a gente consegue melhorar a qualidade de vida, melhorando a qualidade de vida, o ânimo do paciente melhora, o ânimo familiar melhora e os resultados, eles acontecem, essa coesão do médico especialista associado aos grupos de reabilitação e as indicações de formas assertivas. Você quer conhecer esse tratamento? Me mande um direct que eu vou explicar direitinho. Um abraço a todos.